Então, amém, gente. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17 do livro de Deuteronômio. A gente vai falar um pouquinho sobre como seria o rei, segundo a vontade de Deus. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre Salomão, né? A gente vai acabar falando hoje sobre Salomão. A gente vai entender qual foi o erro de Salomão, porque a verdade a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver que Israel, a nação de Israel, vai sofrer uma ruptura. E vão virar dois reinos, né? A nação de Israel vai virar o reino do norte e o reino do sul. Vai virar o reino de Israel e o reino de Judá. E a gente vai entender isso mais para frente. E vão ter duas capitais ali, né? Jerusalém e Samaria, né? Os samaritanos. E a gente vai entender, na verdade, essa ruptura ocorreu por causa de Salomão. Por causa de um erro de... Um erro não, foram vários, na verdade. Por causa de vários erros de Salomão. E todos esses erros de Salomão se referem a esse capítulo 17, que era um conselho que Moisés deu acerca de quando um rei fosse levantado naquele povo, né, naquela nação. E a gente vai observar que, na verdade, todos os erros de Salomão se referem aqui ao conselho de Moisés nesse capítulo 17. E a penalidade vai ser a quebra, a ruptura, né? Por amor a Davi, Deus vai deixar ainda uma descendência ali com Davi. Por amor a Davi. Deus ainda vai falar isso mais pra frente com Salomão. Mas a gente vai entender qual foi o erro de Salomão, né? A gente vai entender o que aconteceu ali no futuro. É uma aula tranquila hoje, uma aula leve, uma aula simples, né? A gente só vai abordar um pouco mais, né, esse tema com relação a Salomão, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Eu vou acabar dando o exemplo de Salomão que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas de resto a aula hoje é bem simples, bem tranquila, não tem nenhuma parte assim complexa e nenhuma polêmica, né? Então hoje é uma aula bem tranquila, bem simples, tá? Então agora a gente vai falar sobre Deuteronômio 17. Para a gente começar a ler Deuteronômio 17, a gente lembra que eu falei que Deuteronômio 16, na verdade, emenda, né, com 17. Primeiro, cumpre a gente lembrar o quê? A Bíblia verdadeira, a escrita hebraica, né, ela não é separada por capítulos e versículos, né? É um longo livro, são longos livros, né, que foram unidos, né? Mas igual o livro de Deuteronômio é um livro inteiro, né? Não é separação de versículos nem capítulo, é um longo livro escrito. E o capítulo 16, os dois últimos versículos do capítulo 16, eles na verdade falam mais sobre o capítulo 17 do que sobre o capítulo 16, né? Então, é bom a gente ler agora de novo os dois versículos que a gente leu na aula de segunda-feira sobre o capítulo 16, tá? Então, diz assim, no Deuteronômio 16, versículo 21 e 22. Não estabelecerás, né? Aqui Moisés falando para o povo. Vocês não devem criar e colocar poste ídolos, né? De forma a plantar qualquer árvore junto ao altar de Deus, né? Vocês não devem fazer isso aqui. E vocês também não devem levantar colunas, né? Ali junto ao altar de Deus, porque a verdade é que Deus odeia essas coisas. Deus odeia poste ídolo, Deus odeia colunas levantadas, Deus odeia tudo isso que é levantado ali, né? Junto ao altar dele, a paz, amém, Elaine. Tudo aquilo que é levantado junto ao altar dele, Deus odeia isso, então não façam esse tipo de coisa, né? Então Moisés já vinha falando isso com o povo. Agora no versículo 1 do capítulo 17, Moisés continua falando o que não é para fazer, que Deus não gosta, né? O que vocês não devem fazer quando vocês chegarem lá em Canaã. Então no versículo 1, Moisés continua falando, vocês não devem sacrificar ao Deus de vocês, né, ao nosso Deus, novilho ou ovelha que tem alguma imperfeição, que haja algum defeito, pois Deus abomina isso. Então não ofereçam para ele em sacrifício algo que não está perfeito, porque o sacrifício requer uma perfeição, né? Então se não é perfeito o sacrifício, não faça. Então Moisés continua falando no versículo 2: quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, e essa pessoa vai e sirva a outros deuses, né? Ou venha adorar o sol, ou venha adorar a lua, ou venha adorar qualquer coisa que esteja nos céus, né? Que Deus não tenha ordenado, né? Então, quando acontecer isso, e alguém, homem, mulher, seja o que for, no meio do povo, né? Que se desviou e começou a adorar
algo que Deus não mandou adorar. Essa pessoa começou a adorar qualquer coisa ali que Deus não mandou. Então, no versículo 4 diz, eu digo para vocês, Moisés fala, né? A gente lembra que é Moisés falando aqui, né? Aqui são conselhos de Moisés. Então, Moisés está falando, ó, eu falo que vocês devem denunciar essa pessoa. Então, quando acontecer isso e se levantar alguém dessa forma aqui no meio de Israel, denunciem essa pessoa que começou a adorar a estrela, essa pessoa que começou a adorar o sol, a lua, denunciem essa pessoa, né? Então, aqui continua. Então, né, indagarás bem. E eis que, sendo verdade, certo que se faz tal abominação em Israel, o que que acontece? A gente leu já, né? Que a lei naquele lugar era a lei olho por olho, dente por dente, né? Então eu já falei sobre isso. Isso é a aliança da lei, né? Era uma das leis, era essa, era olho por olho, dente por dente. O que que era essa aliança, então, né? Era um dos estatutos da aliança, era esse, um dos juízos da aliança era esse, né? Então a gente lembra que a aliança não eram só os 10 mandamentos, mas era composta pelos mandamentos, juízos e estatutos, né? Um dos juízos de Deus era esse: olho por olho, dente por dente. À medida que você feriu, você será ferido. Então a gente lembra, por exemplo, que eu havia falado, né? A pessoa foi e amputou o braço da outra, cortou o braço da outra. Então, como ela cortou o braço da outra, o braço dela devia ser cortado, né? Então a pessoa foi e a outra ficou cega por causa dela. Ela fez a outra pessoa ficar cega. Então ela também deveria ficar cega, né? Então, à medida que você feriu o outro, você deveria ser medido para você sentir o que você fez com o outro. Então, isso era o juízo dessa lei, um dos juízos da lei, da aliança da lei, né? Era um desses. Só que não era assim a pessoa fazer justiça com as próprias mãos. Senão a gente começa a imaginar isso, né? A gente começa a imaginar que uma pessoa pegou um facão, cortou ali o braço da outra, na mesma hora vem alguém e corta o braço daquele que cortou do outro, né? Não era assim, não era nesse sentido primitivo que eles iam lá e iam resolver tudo com as próprias mãos, não. Aqui a gente lembra que haviam juízes levantados, né? Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar aquele caso e levar para os juízes. E conforme que os juízes decidiam, ia acontecer. Então, por exemplo, a pessoa cortou o braço da outra. Haviam testemunhas, foi levado para os juízes da cidade. E os juízes da cidade, não, realmente foi de propósito que ele fez isso. Então, vamos cortar o braço dele. Então, era cortado o braço dele porque ele cortou o braço do outro de propósito. Era assim, né? Mas passava por um julgamento, né? Os juízes analisavam aquilo. E é isso que Moisés está dizendo aqui. Moisés está dizendo, vocês viram alguém adorando qualquer coisa que Deus não tenha mandado, né? Essa pessoa está adorando o sol, a lua, a estrela, e vocês devem denunciar. Vocês devem ir lá para o juiz da cidade e denunciar que essa pessoa fez isso. Então, os juízes da cidade vão começar a investigar, né? Vai passar por um processo. E constatado que realmente é verdade, né, que essa pessoa fez isso vai ser considerado abominação e essa pessoa deve morrer. Né? Então, isso era a lei, era um juízo da lei, né? Da aliança da lei. Então, é isso que Moisés diz aqui, no versículo 5 diz, ó, se foi constatado que realmente essa pessoa fez isso, então vai ser uma abominação em Israel. Então, esse homem ou essa mulher, seja lá quem for que fez isso, ele fez este mal tão grande e ele deve ser levado até a porta da cidade, né? A gente lembra, eu falei sobre isso em Gênesis, né? A gente estudou em Gênesis. As cidades, elas tinham portas ali, né? A gente falou sobre isso em Ló, foi em Ló. Que as portas eram fechadas da cidade para evitar que animais entrassem, né, na cidade. Então, levaria essa pessoa que cometeu esse crime, né, que cometeu esse crime contra Deus, levaria até a porta da cidade e lá na porta da cidade essa pessoa seria apedrejada. A gente vai falar daqui a pouco sobre a mulher adúltera também, inclusive. Aqui a gente vai entender um pouquinho daquilo que Cristo fala, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E nem a própria testemunha dela não vai tirar pedra nela. A gente vai entender qual a importância disso lendo aqui essa lei agora. Então, diz isso, vocês vão levar essa pessoa lá na porta da cidade, essa pessoa vai ser apedrejada até que ela morra por apedrejamento. Então, no versículo 6 diz, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa deve ser morta, né? Por depoimento de uma só testemunha, ela não vai morrer. Então, por exemplo, precisava obrigatoriamente ter no mínimo 2 testemunhas. Se fosse levantada apenas uma testemunha que viu,
não ia ser apedrejada ou outra, porque tinha uma grande tendência, né, a ser uma rixa ali, pessoal, eu quero que essa pessoa morra, né, e eu não vi nada, né, e eu tô depondo falso. Então tinha essa questão. Então tinha que ser pelo menos duas testemunhas, né? Não podia ser só uma testemunha. Mas tem duas testemunhas ali afirmando que viram, então é válido. Então a pessoa vai ser morta, né? Vai levar para o julgamento, os juízes da cidade vão ver que realmente era verdade, essa pessoa vai ser morta. Mas só uma pessoa falando, não. Aí a pessoa não vai ser morta, teria que ter mais uma testemunha. Mas provavelmente uma pessoa falando, eles começariam a ficar de olho. Amém, Cláudia, amém, a paz. As pessoas iam começar a ficar de olho, né? E mais alguém vem, daí haveria duas testemunhas, haveriam duas testemunhas e seria realmente a pessoa apedrejada. Aí no versículo 7 diz, né? A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, tem alguém que tá com o microfone aberto, eu vou pedir para pôr no mudo, por favor. Obrigada. Então, o que acontece? Aquele que testemunhou é o primeiro a tirar a pedra, porque é quem tá denunciando. Então, o primeiro a denunciar é o primeiro a tirar a pedra. Então, a pessoa testemunhou, né? A gente lembra que tem que ser pelo menos duas testemunhas, pelo menos duas, né? Então, a pessoa foi e denunciou. E na hora foi constatado realmente, ouviu-se as duas testemunhas, os juízes julgaram e decidiram que realmente é verdade. Essa pessoa foi levada lá até a porta da cidade. A pessoa vai ser, era assim, a pessoa era enterrada, né? Porque senão a pessoa ia tentar fugir as pedras, ela ia desviar das pedras, né? Então não era assim que a pessoa não ficava solta. Parte do corpo da pessoa era enterrado para que a pessoa não tivesse chance de fugir realmente, né? E então começavam a atacar pedra nela até ela morrer, sem chance de fuga. E então levava essa pessoa até a porta ali da cidade, enterravam boa parte do corpo dela. E quem tinha que tacar a primeira pedra? As testemunhas. Então quem denunciou é quem deveria tacar a primeira pedra. Então mais para frente a gente vai ver sobre isso, né? Quando Cristo fala: quem nunca pecou que atira a primeira pedra. E a gente vê que nem quem denunciou não atira mais a primeira pedra, porque a pessoa que denunciou também tinha pecados. Ela já havia pecado, então ela também não vai atirar a primeira pedra, né? Se uma pessoa, né, atirasse a primeira pedra, todos os outros teriam direito de atirar a pedra, né? Não porque eles seriam teriam a iniciativa, mas porque eles seguiriam aquele que está denunciando, né? Mas a partir do momento em que não havia denúncia, então não havia acusação. E foi isso que aconteceu com a mulher no Novo Testamento, que a gente vai ver com a adúltera. Por isso que Jesus fala para ela: eu não vou te, cadê seus acusadores? E eu também não vou te acusar, porque se não havia ninguém jogando a pedra, então não havia mais quem denunciasse, não havia acusação, não havia acusação mais sobre aquela mulher. Era isso que Jesus estava falando. Não há mais acusação sobre você. E eu é que não estou aqui para te acusar. Porque assim, o único que podia acusá-la ali naquele momento era Jesus, porque Jesus nunca pecou. Né? Então, e ele disse isso: quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E a própria testemunha que havia denunciado aquela mulher, né, desiste. Então Jesus fala para ela: cadê seus acusadores, né? Foram embora, não tinha mais acusação. E ele falou: e eu também não vou te acusar. Ele poderia acusá-la, mas ele fala: não, você não tem mais acusação sobre si. Você não tem mais nenhuma acusação que pese sobre ti, né? Então é nesse sentido. A pessoa que denunciava, o acusador, era o primeiro a atacar a pedra, né? Então ele estava acusando o pecado de alguém. Então ele era o primeiro a atacar a pedra na pessoa. E os outros iam porque o primeiro já foi, né? O mais importante era o acusador. O primeiro a atacar é o acusador. Né? No caso da adúltera, provavelmente o marido traído, né? Deveria ser o acusador ali. Então ele não tacou a pedra. Então ele não a acusou. Então, se não havia acusação, os outros não poderiam tacar a pedra. Né? Porque o primeiro a atacar a pedra tem que ser a testemunha. Então as duas testemunhas são as primeiras a atacar a pedra. Não poderia alguém do povo ir tacar a pedra, não. São os dois que viram. Os dois que viram ali são os únicos que são legítimos a atacar a pedra. E no caso de Jesus, mais para frente, a gente vai ver que esses dois que viram não tacaram a pedra. E ninguém mais do povo podia. Se alguém podia atacar a pedra, era aquele que viu. Mas Jesus foi uma condição a mais. Você que viu, você nunca pecou.
Se você que viu nunca pecou, então atire a primeira pedra, né? Então é essa questão que a gente vai ver mais pra frente, né? Então eram só as duas testemunhas que tinham que tacar primeiro. Não podia chegar alguém ali aleatório e tacar a pedra, né? Então os acusadores atacavam a pedra primeiro, depois dos dois acusadores, aí o povo tacava a pedra ali, né? Até então não podia tacar a pedra sem ali os acusadores atacarem primeiro, né? Então é nesse sentido, só podia atacar a pedra primeiro quem viu, né? Para denunciar que viu. Mas Jesus criou algo novo ali quando ele falou: vocês dois que viram, vocês nunca pecaram também? Se vocês nunca pecaram, então atirem a primeira pedra. Então essa foi a questão, né? Eles viram o pecado, né? Mas eles também já tinham pecado antes, então não atiraram. E é isso que está falando no versículo 7, né? Então, a acusação, né? A testemunha acusatória é a primeira a atacar a pedra. E depois das testemunhas atacarem a pedra, aí sim todo o povo vai apedrejar, né? Então, no versículo 8, continua: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, a gente lembra, a gente já falou sobre isso, né? Vão ser levantados juízes em todas as tribos, né? Porque o território é muito vasto, né? A gente lembra que tem 2 tribos e meia além do Jordão, tem várias tribos aqui desse lado, né, em Canaã ali. Então, é muito amplo o lugar, né? Então, em cada tribo tem juízes, vai ter juízes espalhados por todo o território de Israel. Mas aqui no versículo 8, Moisés está falando: olha, se for um caso muito difícil, vocês estão achando que é uma coisa muito difícil de se decidir, né? É um caso novo, né? Algo que vocês não sabem como decidir. Então, vocês devem ir até o lugar onde está a arca, né? Até onde estão os sacerdotes, onde eles estão ministrando lá, né? No tabernáculo, né? Que primeiro vai ser Siló e depois vai ser Jerusalém, que a gente vai ver. Então, é isso que Moisés está falando aqui no versículo 8. Quando um caso for muito difícil, vocês devem levar ele até onde está o sacerdote, né? Até onde está a arca da aliança, até onde está a presença do Senhor, né? Então, no versículo 7, versículo 8, não, versículo 8 foi o que eu acabei de ler, né? No versículo 9 diz assim: virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, né? Então, em cada território vai ter juiz, e ali onde há a presença de Deus também tem juízes, né? Então também há um juiz que fica ali no tabernáculo por conta dessas causas que são levadas, né? Então aqui no versículo 9 diz que essa pessoa então, né, esses juízes das outras tribos que achou o caso muito difícil, não conseguiu julgar, então ele deveria levar até lá onde está a arca, onde vivem os levitas, os sacerdotes, e onde há o juiz ali também da presença de Deus, né? E ele é que deveria julgar. Então aqui diz isso: virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Então eles lá vão dizer para você o que tem que ser feito lá na presença de Deus, né? Como eles ministram lá na presença de Deus, ali, né, onde está a arca da aliança, eles vão falar o que você deve fazer neste caso. Para eles não vai ser difícil, porque ali há a presença de Deus. Aí no versículo 10 continua: e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem, né? Então eles vão falar o que você tem que fazer e você tem que obedecer. Você não tem que questionar: mas eu não acho certo esse julgamento. Eu não concordo com isso. Não, você tem que fazer. Você foi levar até lá, eles decidirem, você tem que fazer sem questionar, né? É nesse sentido. Aí no versículo 11 diz assim: segundo o mandado da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem, farás, né? Então, o que falarem que tem que ser a sentença é a sentença, né? O juízo, a gente lembra que o juízo é a sentença, é a aplicação da justiça, né? Então, para determinado caso, a aplicação da justiça é essa. O que é justo para essa pessoa é isso, né? Então, é isso. Eles vão te ensinar, né? Eles vão falar para você, segundo a lei, qual que é o juízo que tem que ser aplicado. E você tem que fazer sem questionar, né? E aqui diz: da sentença que eles te falarem, do que eles falarem que tem que ser feito, você não vai se desviar. Você não tem que fazer nada diferente, não tem que inventar nada novo. Você tem que fazer exatamente o que eles falaram. Você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você vai fazer exatamente o que eles falaram. No versículo 12, então, continua: o homem, pois, que houver soberbamente, não dando... O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse vai morrer.
e ele vai ser eliminado, e o mal vai sair de Israel. Então a pessoa não quis obedecer, né? A pessoa foi lá consultar para que fosse julgado e ele não concordou com o que o juiz falou lá da presença de Deus, do local onde há a presença de Deus, onde Deus escolheu para habitar seu nome, e ele não concordou e não aplicou. O que o juiz de lá falou que os sacerdotes falaram, ele não aplicou. Então essa pessoa deve morrer, porque ela é uma desobediente, né? É um insubordinado. Então ele tem que morrer, porque ele tem que obedecer, né? Então é desobediência, né? Os filhos da desobediência são filhos de Satanás, não são filhos de Deus, né? A palavra de Deus diz isso. Então ele deve morrer. Então no versículo 13 continua: para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça, né? Então, para que todo mundo aprenda por meio desse julgamento que eles devem obedecer, né? A gente lembra, eu já falei sobre isso, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente fica meio apavorado, né? Dependendo você ler, fala, nossa, mas Deus manda matar, ah, mas Deus mata, né? Então a gente vê certas coisas assim que a gente fica meio, né? Mas a gente tem que entender que Deus estava se revelando. E os juízos de Deus também fazem parte da revelação de quem ele é. Deus também é juízo, Deus também é justiça. Então ele também se revela por meio da justiça dele. Ele também se revela por meio do juízo dele. Então, ao sentenciar essa pessoa à morte, esse desobediente à morte, ele estava revelando quem ele era, Deus, né? Então ele está se revelando através desse julgamento. Então Deus também usava esses julgamentos para revelar a si mesmo, revelar o caráter dele, revelar o atributo dele, né? Então Deus se revelava também por meio desses juízos. Deus revelou o caráter dele, os atributos dele ao sentenciar ao dilúvio. Deus revelou os atributos, o caráter dele, né? Ao fazer extinguir as 4 cidades ali, né? Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Ele manifestou ali, né? A revelação dele, né? Então, no Antigo Testamento, como que ele fazia para revelar quem ele era, né? Mediante a manifestação de juízo. Não havia Jesus ainda. Hoje a gente tem a revelação perfeita de quem é Deus através de Cristo, né? Em Cristo houve a revelação completa e perfeita de Deus. Né? Em Cristo nós temos o juízo e o amor, né? A misericórdia, a graça e a justiça. Mas e antes? Antes não tinha essa revelação completa. Então, Deus se revelava através dos juízos, né? Então, essas sentenças de morte são juízos que revelam o caráter de Deus, né? Que revelam quem Deus é, que revelam o que Deus gosta, o que Deus não gosta, né? Então, era uma forma de Deus se revelar. Então, Deus estava se revelando àquele povo dessa forma. Então, aqui era uma forma também de Deus se revelar. Então, ele estava se revelando um Deus que não suporta a desobediência, um Deus que não aceita, né, a insubordinação. Ele não aceita quando ele fala uma coisa e a pessoa não faz o que ele falou, a pessoa desobedece a ele, né? Então é um Deus que não aprova isso. Era isso que ele queria mostrar, né? Tava se revelando como isso. Até porque a gente sabe que a desobediência, o pai da desobediência é Satanás, né? Então, tanto que o Novo Testamento fala que os filhos da desobediência hoje seguem aqui, é Satanás. Satanás anda nos filhos da desobediência hoje. E era isso, Deus estava querendo manifestar essa revelação, né? Então, hoje no Novo Testamento, em Cristo, a gente tem essa revelação perfeita. No Novo Testamento nos traz isso, que Satanás se revela hoje, se manifesta nos filhos da desobediência, né? Mas nessa época não tinha essa revelação. Então, Deus está revelando isso, né? Através desse juízo. Olha, o desobediente não tem parte comigo. O desobediente não me agrada, né? O que é justo para um desobediente é a morte. É isso que Deus está querendo dizer, né? A justiça cabível para um desobediente é a morte, né? O que o desobediente merece é a morte, né? Aqui, é claro, ele está indicando também a morte espiritual, né? Então, a única coisa cabível para um desobediente é a morte. Então, era uma revelação ali de Deus. Então, no versículo 14, Moisés continua aconselhando aquele povo, né? Moisés então fala no versículo 14: quando vocês entrarem na terra que Deus está dando para vocês, né? E possuírem essa terra, e nessa terra habitarem, e lá vocês falarem, né? Ah, eu quero um rei, eu quero ter um rei. Como todas as nações que tem aqui no mundo ao redor de mim, como os filisteus, como os egípcios, ou como todas as nações que tem, eu quero ter um rei aqui também, né? Então, quando vocês falarem isso, Moisés está falando, né? Quando vocês chegarem lá em Canaã, eu sei que vocês vão querer um rei sobre vocês, porque vocês vão ver que as outras nações têm reis nelas, né? E vocês vão querer também um rei na nação de vocês.
de vocês, né? Então, quando isso acontecer, no versículo 15, Moisés fala: vocês vão realmente colocar um rei sobre vocês, né? Porém, o rei que vocês vão colocar sobre vocês não vai ser um rei que vocês vão escolher. Vai ser um rei que Deus vai escolher para vocês. Vocês não são igual às outras nações. Quem vai escolher o rei de vocês é o próprio Deus. Aí no versículo 15 ele continua: vocês jamais vão colocar como rei sobre vocês um estrangeiro. Vai ter que ser alguém da nação de vocês. Aqui no versículo 14 e 15, gente, não é Deus que está falando isso, tá? Porque senão a gente vai se questionar. Mais para frente a gente vai ver que Israel vai pedir um rei, né? No tempo de Samuel. Quando Samuel já estiver velhinho ali, né? O povo de Israel temendo os filhos de Samuel porque vão se desviar, então eles vão pedir um rei para eles. E Deus não vai se agradar disso. Deus vai falar: eu era o rei deles. E eles estão me repudiando, eles estão me rejeitando como rei, para ter um rei homem. Eu sou Deus, o rei deles, né? Então a gente vai ver mais para frente que Deus não vai gostar, né? Deus não vai querer isso não. Deus não queria, não era esse o plano de Deus para a nação de Israel. O plano de Deus para a nação de Israel era Deus ser o rei deles, né? Enquanto isso, Deus vem um longo tempo sendo o rei deles e a nação é amparada por juízes, né? São juízes levantados ali, seriam autoridades ali, né? Que seguem as ordens de Deus. Então o rei é Deus. Os juízes ficam ali seguindo o que Deus fala. Mas o povo vai querer um rei. E Deus não vai querer isso, né? Então, no versículo 14 e 15 aqui, não é uma contradição. Porque não é Deus que está falando isso aqui. Quem está falando isso aqui é Moisés. Né? Moisés conhece aquele povo. Moisés sabe que aquele povo vai chegar em Canaã. E aquele povo chegando em Canaã vão querer um rei. Eles vão olhar as outras nações, vão ver que as outras nações têm rei. E eles vão querer rei também. Moisés sabia disso. Então Moisés fala: tá bom, eu sei, vocês vão chegar em Canaã e vocês vão começar a olhar as outras nações por perto ali, vão ver que elas têm rei e vocês vão querer também. E tá bom, vocês vão poder ter rei. Mas não vai ser do jeito que são as outras nações. O rei de vocês vai ser um rei diferenciado. Não é no sentido das outras nações, não vai ser como o rei que vocês veem por aí. E a primeira coisa que o rei vai... Ele vai começar a falar vários requisitos de ser um rei, né? A gente vai ver. A gente vai falar um pouquinho sobre Salomão agora, porque Salomão vai quebrar essas regras aqui, né? Impostas, né? Esses conselhos, né? A gente lembra que Moisés tinha um espírito aqui, né? De Deus, né? Então Moisés, ele era um homem altamente, né? Habilitado para falar, né? Um rei conforme Deus realmente iria querer. E realmente a gente vai ver que Salomão vai descumprir o que é dito aqui nesse capítulo 17, né? E por isso o reino vai ser quebrado, a gente já vai falar sobre isso. No versículo 15, então, ele fala isso, ó, a primeira regra é que o rei que vocês vão colocar sobre vocês, não vai ser vocês que vão escolher. Vocês não vão fazer igual as outras nações fazem, que elas escolhem o rei delas. Vocês não vão escolher. Quem vai escolher alguém para ser rei de vocês vai ser o próprio Deus. Deus é que vai falar quem vai ser o rei de vocês. Essa é a primeira regra, né? E vocês não devem jamais colocar um estrangeiro, um estranho como rei de vocês. Aí no versículo 16 ele continua falando, Moisés continua falando como que tinha que ser o rei. Esse rei, ele não vai poder multiplicar para si cavalos. Parece meio estranho, né? Quando a gente fala multiplicar cavalos, né? A gente tem que lembrar que esse povo vem do Egito. O Egito, eles eram ricos em cavalos, cavalos de guerra, né? Carroças, né? A gente até viu isso com José, né? Eu expliquei que havia uma diferença em charrete, carroça, né? Eu expliquei. E no Egito tinha muito, né? Cavalos que levavam ali carros, né? A gente lembra que não eram carros como a gente conhece hoje, né? Gasolina, não sei o que, não. Era levado por animais. E os carros levados por cavalos eram carros nobres, né? Carros levados por bois eram carroças, carrinho velho, né? Mas assim, os nobres andavam com carros levados a cavalo, né? Então era algo nobre. E onde que era esse costume do Egito? Então, no Egito, eles ficavam acumulando muito cavalo, né? Era um exército de cavalos que eles tinham, que eles também saíam para guerrear a cavalo, né? Então, tinha muito cavaleiro ali também no Egito. E é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando, tá bom. Deus não, né? Moisés está falando aqui, né? Segundo o que Deus iria querer, né?
Moisés fala: olha, vocês não vão escolher o rei de vocês, quem vai escolher é Deus. Esse rei aí que Deus vai escolher, que vai levantar, ele não vai poder ficar juntando um monte de cavalos, como era lá no Egito, juntar para si um exército de cavalos, não vai. E nem deve fazer o povo voltar ao Egito para comprar cavalo. E a gente vai ver que Salomão vai fazer isso. Salomão vai comprar cavalos no Egito e vai mandar o povo ir lá para comprar cavalos no Egito. E ele vai acumular cavalos para si. Isso já é o primeiro erro de Salomão. Salomão vai fazer isso. A Bíblia diz isso. Então aqui Moisés já falou uma coisa que não podia, né? Moisés já falou: olha, esse rei não pode acumular cavalos para si e muito menos fazer alguém ir lá no Egito comprar cavalo. Não é para ir lá no Egito comprar cavalo. E nunca mais vocês devem pisar no Egito, nem para comprar o cavalo deles. Vocês não devem pisar novamente naquele lugar que eu libertei vocês de lá. Não voltem para lá. E a gente vai ver mais para frente que Salomão comprava comprava carros também, comprava carros e cavalos lá do Egito, né? A gente vai ver isso mais para frente. No versículo 7 continua, diz assim: esse rei também não deve ter muitas mulheres. Não deve ter muitas mulheres, para que o coração dele não se desvie. E nem ele também não deve multiplicar para si prata e ouro. Salomão também vai ter muitas mulheres. Salomão vai ter 1000 mulheres. Ele vai ter 700 esposas e 300 concubinas. E esse vai ser o erro dele. Ele vai se deixar levar pelas religiões das mulheres dele e vai construir altares pagãos. Ele vai levantar altares para deuses moabitas. Então ele vai começar a se corromper por causa de tantas mulheres que ele teve. E o intuito aqui é esse, porque assim, o que acontece? As nações pagãs, elas tinham o costume de pensar o quê? O rei precisa ter muitos filhos para ter uma descendência garantida. Então, o rei precisa casar com muitas mulheres, para ele ter mais de 100 filhos, ter muitos filhos aí, né? E mesmo que morra um monte de filhos, entre gente querendo matar um monte de filhos dele, vai sobrar um vivo. Um vai restar vivo para reinar, para continuar ali reinando, né? Segundo a descendência ali daquele rei. Isso é um pensamento pagão. Era isso que Moisés está querendo dizer. Isso é um pensamento pagão. Vocês têm que entender que Deus é com vocês. Então Deus vai fazer a sua descendência crescer. Deus fez Abraão, que não tinha filho com Sara, de Isaac, vir uma nação. De um filho que Abraão teve com Sara, de Isaac, veio uma nação grandiosa, enorme, poderosa, né? Então era para crer em Deus. E era isso que Moisés estava falando. Vocês não devem se pegar a estratégias humanas, né? Porque não confiam em Deus. Então vocês têm que confiar em Deus. Deus não vai me deixar faltar descendência. É assim que eles tinham que pensar, né? Deus não vai me deixar faltar descendência. Então eu não preciso fazer muitos filhos, que nem doido, porque Deus não vai me deixar faltar descendência. Sempre vai ter uma descendência para ocupar a cadeira, né, de rei, então não vai faltar descendência, né? Então era nesse sentido. Mas os pagãos pensavam assim, né? Os pagãos pensavam o quê? Em estratégia, né? Então eles tinham que ter muitas mulheres, de cada mulher tinha muitos filhos. Então, ainda que viesse alguma nação, tentasse ali alguém, tentasse matar aqueles filhos, um ia sobrar vivo, um ia fugir, ia conseguir se esconder, ia ficar vivo, né? Então era nesse sentido, isso era uma total falta de esperança, né? Uma total falta de crença, né? E Moisés está querendo dizer isso, gente, vocês não são assim, vocês têm um Deus. E vocês têm que crer nesse Deus, que é um Deus que vai deixar a descendência de vocês viva, que não vai faltar descendente para vocês, né? Então era esse o sentido, né? Mas a gente vai ver, Salomão, parece que não é nesse sentido que ele tem 1000 mulheres, né? A gente vai ver mais para frente, a gente vai estudar mais para frente sobre Salomão. Salomão parece que não é nesse sentido que ele tem um monte de mulheres, no sentido de achar que Deus não vai prover para ele uma descendência, não é isso. Mas parece que é uma estratégia de Salomão, né? Uma estratégia para ele viver em paz. Também é errado, porque Deus disse, né? Se você confiar em mim, se você me servir, eu vou fazer você ter paz até com seus inimigos. Quando você segue a Deus certinho, né? A promessa de Deus é que Deus vai dar paz até pro seu inimigo. O seu inimigo não vai vir te perturbar, porque ele vai estar em paz. Deus vai dar paz até pro inimigo.
Mas só que Salomão parece que é essa estratégia que ele vai adotar. Ele vai casar com mulheres de vários lugares para ter ali um acordo com vários lugares e viver em paz, não ter guerra, né? Mas ele vai cair realmente aqui no que Moisés falou. Por ter muitas mulheres, ele irá se corromper e ele vai começar a adorar os deuses dessas mulheres, né? E aqui também diz algo importante. Esse rei, ele não deveria ter muita riqueza. Não deveria, porque a riqueza poderia corromper esse rei. Então, Moisés já aconselha sobre isso. E a gente vai ver que Salomão vai ter muita riqueza. Não houve tanta riqueza como houve no reino de Salomão. Salomão foi muito rico, mas ele errou, ele pecou. E por conta desse pecado dele de não ter seguido a Deus, dele ter começado a levantar altares para outros deuses, servir outros deuses, Deus vai quebrar a aliança. E Deus vai falar para Salomão, assim, olha, eu só não vou quebrar a aliança na tua vida, não é por amor a você não, Salomão, é por amor a Davi, o teu pai. Porque eu amo Davi. Então, eu vou deixar que você termine o seu reinado. Mas a tua descendência, eu já vou quebrar Israel. Então, eu vou tirar o reino de Israel das suas mãos, da mão da sua descendência, né? Porque você me desagradou. Mas por amor a Davi, só por amor a Davi, eu vou deixar com você uma tribo. Mas não é por amor a você, Salomão, é por amor a Davi. Então a gente vai ver que isso vai acontecer com Salomão, né? Então, por causa desse erro de Salomão, por causa desse problema de Salomão, né? Salomão vai errar em todos os pontos. Salomão vai buscar cavalos lá no Egito, vai comprar carros dos egípcios. Salomão vai ter 1000 mulheres. Salomão vai começar a levantar altares, né, para os deuses dessas mulheres, que ele vai adorar com essas mulheres, esses deuses. Ele vai começar a acumular riquezas, né? Então, ele vai errar. Então Deus fala que na descendência dele, Deus repartiria o reino. E Deus estava tão irado com Salomão que Deus fala, olha, eu vou repartir o reino, Salomão. E eu vou dar o reino para um empregado seu. E é isso que vai acontecer, gente. É um empregado de Salomão que vai tomar o reino. Por ordem de Deus. Deus vai levantar um empregado de Salomão para humilhar. É realmente para humilhar. Deus fez isso para humilhar. E Deus fala: porém, eu deixarei ainda com a sua descendência uma tribo, mas é por amor a Davi. Só por amor a Davi. Por amor a você não, mas por amor a Davi sim. Porque a gente vai ver mais para frente, né, que Deus vai prometer a Davi que o Messias vai vir de Davi. Deus vai prometer. Deus amava tanto Davi que chega uma hora que Deus fala, Deus vai se agradar tanto de Davi. Deus fala: ai, Davi, eu digo que é de você que vai vir. Ele vem de você. E Davi vai ficar muito feliz. A gente vai ver mais pra frente. E é isso. Deus tá falando, não, por causa de Davi, eu vou continuar deixando o reino. Porque eu tenho uma promessa aberta com ele. Então eu vou continuar deixando o reino. Mas não é por amor a você, não, Salomão, né? Então a gente vai ver que ele vai errar. Ele realmente vai errar, Salomão. Então a gente vai ver que vai ter uma ruptura, né? 10 tribos vão para o reino de Israel e 2 tribos vão ficar ali no reino de Judá, que é Judá e Benjamim, né? E vai ter essa ruptura, né? Mas o reino de Israel vai se corromper totalmente. A gente vai ver mais para frente que eles vão se corromper totalmente e vão acabar sendo destruídos lá na Síria, se perdendo, né? Então, vão acabar se misturando ali, né? Com esse cativeiro. Cativeiro não, eles vão acabar ficando na Síria de vez, não vão voltar mais, né? Mas Judá ainda volta da Babilônia depois, né? Mas o reino de Israel não mais, né? Aí depois ficam perdidos como samaritanos mais para frente. Mas tudo isso por causa do erro de Salomão, né? Salomão realmente não seguiu isso que estava aqui, né? Escrito por Moisés, né? E a gente vai ver que interessante. Moisés vai falar algo aqui que Salomão provavelmente não fez. Moisés fala, olha, quando esse rei se sentar no trono dele, no versículo 18, deixa eu ver se é 18, é isso mesmo, no versículo 18, Moisés fala isso, quando esse rei se sentar no trono dele, ele deve fazer uma cópia de toda essa lei que eu tô falando aqui, ele deve fazer uma cópia para si, e ele deve ler todo dia. Todo dia ele vai sentar no trono dele e ele vai ler essa lei todo dia, para que ele nunca erre,
para que ele nunca deixe de fazer o que a lei pede, para que ele nunca deixe de fazer o que Deus ordena. Ele vai ter que ler a lei todo o dia. E a gente vai ver que isso não vai acontecer. A gente vai ver realmente que isso não vai acontecer. Mas Moisés está deixando claro, olha, esse rei vai se sentar e vai ter que ter uma cópia. Vai ter que ter uma cópia do lado dele, quando ele se sentar no trono, ele lê. Todo dia ele vai ter que ler, para ele não se esquecer. E no versículo 18, então, Moisés fala isso, olha, quando esse rei se sentar no trono dele, ele vai fazer uma cópia dessa lei que eu tô falando para vocês aqui de novo. Ele vai fazer uma cópia num livro. Essa lei que vai ficar com os sacerdotes, a gente vai ver mais pra frente que essa lei vai ser entregue aos sacerdotes e os sacerdotes que vão ficar lendo e ensinando essa lei, né? Então aqui Moisés está falando isso, ó, essa lei que vai ficar com os sacerdotes, ele é o rei, vai ter que ter uma cópia para si. E aqui no versículo 19 ele diz, e ele vai ter que ter com ele essa cópia e ele vai ter que ler essa cópia todos os dias da vida dele, para que ele aprenda a temer a Deus e para que ele guarde todas as palavras dessa lei, todos os estatutos, e que ele cumpra tudo que Deus ordenou. No versículo 20 ele continua, isso esse rei deve fazer, para que o coração dele não se exalte sobre os seus irmãos, e que ele não venha a se apartar da vontade de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Sendo assim, os seus dias no reino serão prolongados. Então ele e os filhos dele ficarão por longos tempos no reino, né? Então é o que Moisés está falando aqui, gente. Vocês não precisam ter várias mulheres, o rei não vai precisar ter várias mulheres, porque o intuito dos pagãos de terem várias mulheres é garantir uma descendência. Mas Deus está prometendo que se vocês fizerem o que ele está falando, ele vai sempre dar uma descendência. Então o reinado de vocês vai ser prolongado, porque sempre vai ter uma descendência. Deus está prometendo isso, né? Então era nesse sentido, né? De acreditar em Deus, né? Eles não precisavam fazer igual os outros povos, né? Eles tinham Deus, né? É diferente. Eles tinham Deus com eles ali, né? Então era nesse sentido. Gente, então acaba aqui hoje a aula, tá?